Fala galera do canal de Valência! Hoje a gente dá início à nossa série de vídeos para conversar com professores e pesquisadores do Brasil. Tá? A gente começa o nosso vídeo aqui no IQ da Unicamp com o professor Caio. Vem comigo! Cortando agora com o professor Caio Oliveira, professor e pesquisador Caio Oliveira, vamos fazer uma pequena introdução da carreira dele. Ele é formado em farmácia e mestre em Química pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Ciências pela Unicamp e pós-doutorado na Suíça, professor universitário aqui na Unicamp desde 2017 e coordenador do Laboratório de Síntese e Catálise Assimétrica. Caio, primeiramente, muito obrigado por nos receber nesse projeto. E a primeira pergunta que eu já gostaria de fazer para você é o que você considera ser hoje um cientista ou, melhor dizendo, um pesquisador? Acho que cientista é uma palavra melhor do que pesquisador, mas o conceito de ser cientista eu acho que vai continuar sendo o mesmo por muito tempo, do mesmo jeito que já era no passado. É uma pessoa que ela é curiosa por natureza e ela é cética. Então, o cientista, ele estuda algo que desperta a sua curiosidade, ele faz uma análise crítica dos resultados que ele obtém. Então, essa é a característica fundamental do cientista, que diferencia da pseudociência. A gente analisa, interpreta e faz uma leitura imparcial desse resultado e tenta utilizar isso para continuar o desenvolvimento de uma área de pesquisa ou daquilo que você está estudando. Você usou o termo pseudociência. O que seria pseudociência para quem não sabe o que é pseudociência? Pseudociência a gente tem que tentar ser educado para falar essas coisas, mas uma característica da pseudociência é que ele parte de uma verdade e utiliza tudo aquilo que está ao seu redor com viés não cético para explicar aquela verdade que ele acredita. Então, é o contrário da ciência, é algo que deve ser combatido. E, professor, em algum momento da sua vida, ou desde sempre, você parou e falou: quero isso para minha vida, quero ser pesquisador? Sim. Algum fato assim que te remete a isso? A ser pesquisador talvez seja mais recente na vida, mas a curiosidade, algo de mexer com moléculas, trabalhar com misturas, vem desde pequeno. Quando era criança, eu acho que todo mundo gostava de ficar amassando coisas, de tentar tirar cor da folha ou de algum fruto. E eu lembro claramente quando era criança que quando eu descobri que com desodorante eu conseguia tirar mais a cor das folhas que eu amassava do que com água. Eu não sabia que naquela época que tinha álcool ali dentro, mas já era algo que vem de muito tempo. Assim, coisas perigosas, botar fogo com desodorante, não façam isso, crianças. Não, isso eu tento não fazer. Mas algo assim, quando eu pensei realmente em seguir a carreira acadêmica, foi no ensino médio. Eu tive duas professoras assim, excelentes. Acho que normalmente é um marco na vida de a maior parte das pessoas que decidem por ciência, ter tido um professor fantástico que inspirou a continuar nessa área. Eu tive duas professoras de Química, Cleide e Rita, e eu decidi que eu queria fazer algo diferente. Eu queria estudar com maior profundidade os assuntos relacionados à química, e elas incentivaram bastante. E a Rita tinha feito o mestrado dela com o professor que foi meu orientador no doutorado, que ela sempre me incentivava, não por causa disso, mas foi uma coincidência que eu acabei vindo com o mesmo grupo e segui minha carreira aqui. Talvez você tenha até um pouco respondido essa pergunta, mas por que química? Por que não, por exemplo, biologia, física? Tanto que você, na verdade, fez a graduação em farmácia. Farmácia, né? É diferente, não é tão comum. Hoje em dia é muito... quando você trabalha numa determinada linha de pesquisa, você percebe que está cada vez mais interdisciplinar todas as áreas de pesquisa. Então é normal que você, mesmo tendo feito química, a formação completamente em química, graduação, mestrado, doutorado,
conviva no seu ambiente de trabalho com biólogos, com físicos, engenheiros. Então, isso é a realidade. Então, a formação hoje em dia, eu particularmente não considero como um limitante para definir a área que você vai trabalhar. Mas voltando na pergunta que você fez, eu escolhi, quando eu estava no ensino técnico, depois do ensino médio, que eu decidi estudar. Eu queria estudar, na verdade, um desejo ingênuo, acho que várias pessoas têm, de estudar o desenvolvimento de drogas. E eu pensei assim, eu posso ter duas opções, eu posso fazer o curso de Química, eu posso fazer o curso de Farmácia, que eu acho que tem essa interface um pouco mais bem definida. E eu acabei decidindo pela Farmácia. E durante a graduação eu fiz várias disciplinas como optativas e todas as disciplinas do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química. Então eu fiz o mesmo curso de Química Orgânica que os estudantes de Química da Federal da Bahia fizeram, e mais as disciplinas da Farmácia. Mas o engraçado é que a decisão de fazer Farmácia ou estudar Química mais profundamente, ela apareceu no final do meu segundo ano do ensino médio, quando eu tive essa professora que eu falei, que é a Cleide. Porque antes disso, inicialmente eu queria fazer publicidade e propaganda. É uma boa área também. Eu acho que eu escolhi sabiamente. E depois eu quis fazer sociologia, que é um pouco oposto, né? Digamos que usual, mas eu quis fazer sociologia, porque eu gostava dos textos do Otaviano, que é o que dá o nome à biblioteca do IEL, se não me engano, a biblioteca Otaviano, e é o Instituto de Estudo de Línguas. Estudo de Línguas daqui da Unicamp. As siglas daqui eu ainda me confundo. O IEL é um dos institutos aqui da Unicamp, assim como a gente chama o Instituto de Química de IQ. Pessoal, deixar bem claro que nós, estudantes da Química, não fazemos só droga, tá bom? Mesmo com algumas referências bastante explícitas. Professor, só para ir terminando a entrevista, você poderia explicar o que você faz atualmente? Eu li que o seu laboratório chama Laboratório de Síntese e Catálise Assimétrica, mas como você explicaria isso para uma pessoa leiga? O que é essa síntese e catálise assimétrica? Tá. Então, antes de explicar propriamente, eu vou dar uma pequena, uma visão um pouco ampla do que a gente faz, e aí em linha com aquela resposta que eu te dei sobre a formação. Meu laboratório, ele trabalha, apesar de eu estar vinculado ao Departamento de Química Orgânica, aqui do Instituto de Química, ele é uma área que eu considero interdisciplinar, porque ele trabalha tanto com química orgânica, com a parte de química inorgânica, organometálicos, química de complexos e também com fisicoquímica, já que ele trabalha com catálise, tentando encontrar maneiras mais eficientes para sintetizar moléculas de uma aplicação geral em química de material, química em moléculas de interesse farmacológico. Mas tudo isso que eu falei não é nada relacionado a drogas? Não é relacionado a drogas e também não é amplo. É só dando para uma pessoa que já da química, uma pessoa que conhece sabe um pouco de química, entender como isso é interdisciplinar. Mas, tentando deixar isso mais claro, o que a gente faz aqui no laboratório, nós desenvolvemos métodos eficientes para obter moléculas. E moléculas são aquelas, por exemplo, aqui tem uma representação de uma pequena molécula, um modelo molecular dessa entidade química, e moléculas estão em todos os locais. Existem moléculas que são utilizadas como fármacos, existem moléculas que são utilizadas para sintetizar polímeros, existem moléculas orgânicas ou não, que estão, por exemplo, na tela do seu celular, que elas são responsáveis por dar um impulso que na hora que você clica ali na tela, aparecem os caracteres, ou você consegue abrir o aplicativo
do seu celular. Isso por quê? Porque existem moléculas que estão ali no sensor, no display do seu celular. Então, quando você pensa molécula, você pode até imaginar assim, é muito distante a química, isso não está, é fora da minha realidade. Mas na verdade, nós somos feitos de moléculas, vocês usam moléculas o tempo inteiro e ela está em absolutamente tudo. Então, algumas moléculas você consegue obter diretamente da natureza. E aí essas moléculas, a gente diz que elas são as moléculas naturais, são os produtos naturais. Você consegue, por exemplo, quando você sente o cheiro de uma laranja, aquele cheiro que você sente é de uma molécula que está ali dentro. É uma molécula que está presente na natureza. Mas existem outras, diversas outras, que não são naturais, mas que a gente consegue obter no laboratório, a gente consegue fazer. Aí você pode pensar assim, mas qual molécula dessa que não é natural? Vários medicamentos, várias fragrâncias que estão presentes no seu dia a dia são moléculas obtidas no laboratório. Então, para ser obtida no laboratório, precisa de alguém para fazer. E quem faz essas moléculas é o químico. O químico é o cientista que ele estuda as transformações da matéria e também as suas propriedades. Então, o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo permite que a gente desenvolva formas alternativas e normalmente mais fáceis para obter as moléculas que a gente tem interesse. E com isso, a gente consegue prover para a sociedade diversos tipos de moléculas que podem ser utilizadas em podem ter ampla aplicabilidade. Por exemplo, fármacos, novos materiais, fragrâncias novamente. Eu sempre falo que eu acho muito interessante as fragrâncias. Então, tudo isso é obtido nos laboratórios de química. E para que a gente faça isso de uma maneira cada vez mais eficiente, liberando menos resíduos, consumindo menos recursos, a gente precisa ter métodos que sejam mais efetivos para a obtenção desses produtos. E o meu laboratório, ele trabalha nisso, em encontrar novas formas para transformar algo que é simples em uma molécula de interesse. E essa é a linha de pesquisa que a gente tenta desenvolver aqui. Sendo um pouco mais específico, o modo como nós trabalhamos é desenvolvendo novos catalisadores. Os catalisadores vocês já devem ter escutado falar, que são coisas que que ajudam a acelerar uma reação. Então o que a gente faz? A gente desenvolve os catalisadores e aí eles vão fazer a transformação que a gente deseja de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Eu vou voltar no cheiro, nas fragrâncias, porque é algo realmente fascinante. Por exemplo, quando você compra uma batata frita e a batata frita tem um sabor peito de peru, você acredita que já passou um peito de peru ali perto? Jamais. Nunca que passou um peito de peru ali dentro. Química também é culinária. O que acontece? Como é que então que tem aquele cheiro de peito de peru, aquele gosto de peito de peru? O gosto é uma mistura do cheiro e do sabor. E o nosso cérebro, ele é enganado facilmente. Se ele sente o cheiro de algo, ele imediatamente associa aquele cheiro ao sabor. Então, na verdade, o que tem naquela batata frita é só uma molécula que dá cheiro ao peito de peru. Então, na hora que você abre o pacote, você sente aquele cheiro e seu cérebro é enganado, ele acha que você realmente está comendo um pedaço de peito de peru. Isso já é fantástico Sim. por si próprio, mas... Percebam que essa fake news é uma fake news do bem, tá bom? Estamos enganando para não matar tantos perus. Pode ser interpretado dessa maneira. Mas a parte mais bacana, de onde vem esse cheiro? De onde vem essa molécula? Isso é parte do trabalho que o químico pode fazer. Por exemplo, existem várias técnicas em laboratórios de química, por exemplo, cromatografia, que é uma técnica de separação. Você tem várias moléculas em um local, por exemplo, dentro de um balão, dentro de um frasquinho, e você quer saber exatamente quais são as moléculas que tem ali dentro. E aí tem um aparelho que consegue separar tudo isso e dizer para você qual é a molécula que está ali. Então, com o peito de peru é a mesma coisa.
coloca um peito de peru quentinho ali dentro de um recipiente e ele retira aquele ar dali e analisa e aí a gente vai descobrir qual é a molécula que dá o cheiro. Depois que a gente descobre isso, aí um químico orgânico, uma pessoa que tem a mesma formação que eu, vai no laboratório, constrói aquela molécula, sintetiza aquela molécula e passa aquela molécula para a indústria de alimento. Ele vai lá e coloca umas gotinhas na batata frita e você vai sentir aquele... Você é enganado. É enganado. Não é tão enganado, porque vem lá escrito sabor artificial de peito de peru. Leia os rótulos. Isso é uma coisa que todo químico também faz. Leia os rótulos. Então, química é fantástica, é uma ciência maravilhosa. Não tem... Cada pessoa vai achar uma mais interessante do que a outra, isso é natural. O importante é não achar que uma é melhor do que a outra, porque isso não é verdade. Mas eu tenho uma certa predileção pela química. Legal. E para terminar, vamos fazer um pequeno ping-pong com respostas rápidas. Só para conhecer também um pouco mais do seu gosto. Vamos lá, um elemento químico. Paládio. Paládio? Paládio. Incomum. Um cientista. Um cientista? Tesla. Tesla. Um livro. Isso é difícil, tem vários, mas 100 anos de solidão. Ufa, ele não falou química orgânica 2. Um filme. Até porque química orgânica é só química orgânica. Ele foi meu professor de química orgânica, pessoal, ele está me ensinando ainda. Um livro. De novo? Desculpa, um filme. Um filme? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Muito bom. E Cato do Ano. De novo? Não, de novo nada. Cátaros. Muito bom, né? A gente entende muitas pessoas com essa resposta. E agora, para finalizar, professor, o que você diria para um jovem brasileiro hoje que está nos assistindo e gostaria de seguir essa profissão de pesquisador? Continue. Não, o segredo na minha opinião, pelo que eu já vi até hoje, as pessoas com maior sucesso não são aquelas mais inteligentes, aquelas que têm as melhores notas, aquelas que são consideradas os gênios da turma. O segredo do bom cientista, na minha opinião, é ser automotivável e terminar aquilo que começa. E para terminar aquilo que começa, obviamente que tem o in-between, que significa o quê? Estudar, trabalhar e ter foco. Então, trabalhe, estude, seja focado e você vai ter uma carreira de sucesso, na minha opinião. Já que foi falado em terminar também, a gente fica aqui com a entrevista. De novo, muito obrigado por essa entrevista, por esse tempo. Galera, se você curtiu esse vídeo, por favor, ajuda a gente, dá um curtir aqui e um inscrever ali, beleza? Valeu e até o próximo vídeo!